Irmãos e irmãs, muchachos e muchachas, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, the Lord Peace. Aqui Ronaldo Pereira e nesse vídeo eu quero convidar você para uma reflexão muito importante a respeito do poder da oração e do dever que todo cristão tem de orar. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu quero convidar você para uma reflexão muito importante que pode mudar e revolucionar a sua vida nessa área tão importante. E eu também aproveito para deixar aqui as minhas palavras de agradecimento a cada novo inscrito no canal. Vocês me trazem muita alegria porque eu publico vídeos aqui e aí o canal tem crescido e isso é fruto da sua audiência. Você vem, assiste os vídeos, comenta, compartilha e assim o canal tem crescido. Eu quero especialmente nesse vídeo também abrir um parênteses para agradecer especialmente ao pastor Martins, Edivan Martins, obrigado por ter chegado aqui, a Noemi, Cleiton Conceição, esse garoto é um artista de mão cheia. Um abraço fraterno para você, meu amigo. Maria Monteiro, a Ana Maria, Gerailton Gonçalves, esse homem é fera demais, tem um programa de rádio, está inscrito no canal. Abração para você, Gerailton. Também Sally Sete, um garoto inteligentíssimo que chegou recentemente no canal, Deus te abençoe. Ebert Feitosa, o Tyler Ribeiro, abração, Tyler. Micaela Cruz, essa menina tem uma voz linda. Rony Nascimento, Deus te abençoe, obrigado pelo seu comentário aqui, Rony. Por fim, Rafael Ribeiro e a Sheila, minha amiga Sheila, com um pé na cidade e o outro na rocha. Pois bem, vamos ao que interessa. Esse vídeo é um vídeo que pode mudar a sua vida na área da oração. Lucas, capítulo 11, registra a seguinte narrativa. E Jesus estava orando em certo lugar. Quando ele terminou, um dos seus discípulos se aproximou e fez um pedido. E disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Eu não sou João Batista, tampouco sou Jesus, mas olhando para Lucas 11, verso 1, eu entendo que a mais importante missão de um líder hoje é ensinar as pessoas que estão à sua volta a orar, porque a oração muda vidas, não apenas a sua, não apenas a da sua família, não apenas o bairro onde você está, mas a oração muda nações. Nós estamos agora no mês de janeiro inteiro orando. E como pastor, essa é uma grande oportunidade de trazer essa informação para você que talvez está afastado da igreja, para você que de repente gostaria de voltar à igreja, para você que esteve em atividade, que é um pastor, obreiro, obreira, ou talvez alguém que começou a caminhada cristã, mas desanimou. Eu quero falar para você a respeito de uma arma muito importante que é a oração. A oração é aquele instrumento dado por Deus, e eu vou usar a expressão instrumento, é o caminho, o meio pelo qual nós podemos comunicar-nos com Deus. Então, a boa oração é aquela que nós comunicamos as nossas necessidades depois de reconhecer quem é Deus, porque o contexto posterior de Lucas 11 vai nos mostrar que Jesus ensina os seus discípulos a orar, apresentando e estabelecendo o princípio de reverência para com Deus. Ele é santo, ele está no alto e sublime trono. Esse texto é paralelo ao de Mateus 6. Portanto, Deus não é o nosso coleguinha, não é um amigo que a gente vai confidenciar coisas ao coleguinha, ao amigo. Não, Deus, ele é santo, ele está em um alto e sublime trono. Mas a oração também, depois desse ato de reverência, de reconhecer quem é Deus, ela permite apresentar necessidades e ouvir a voz de Deus. Então, a boa oração é aquela que nós comunicamos a Deus as nossas necessidades, mas nós ouvimos da parte de Deus a sua vontade, porque ela tem que ser feita em nós também como ela é feita no céu. Eu quero nesse dia convidar você, amigo, amiga, para entender que a oração ela é um instrumento de mudança de vida. Então, é possível que você esteja com dificuldades de se comunicar com Deus, talvez por conta do seu afastamento, dado essa pandemia, deixou de participar de cultos, talvez na igreja em que você congrega, que está próximo de você, enfim, você desanimou. Mas a oração é o meio pelo qual nós podemos apresentar nossas aflições e receber da parte de Deus refrigério e mais, ter a nossa vida mudada. Interessante que os discípulos pedem para Jesus ensinar, assim como João ensinou. A primeira reflexão que eu vejo é que os líderes do passado, a exemplo do que fez João, a exemplo do que fez Jesus, eles ensinavam as pessoas a orar. Nós vemos hoje muitas propagandas de líderes convidando você para que eles orem por você. Isso é bom? Sim, tem o seu valor e é importante. Mas eu quero nessa reflexão convidar você para entender que você pode orar. Você pode chegar diante de Deus, você pode estar diante do Senhor. Ele nos deu essa oportunidade.
E ele estabeleceu o caminho. Ele, em Cristo Jesus, gerou o meio pelo qual eu e você podemos chegar diante dele. Agora nós encontramos dificuldades para orar, porque oração é um ato de fé também. Porque às vezes nós paramos, e Jesus falou que quando nós queremos conversar com o nosso Pai, devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e assim conversar com o nosso Pai que está em secreto e ele vai nos ouvir. Portanto, a oração também tem esse ato de ser, inicialmente, humanamente falando, um ato isolado, em que você se recolhe a um lugar de paz, um lugar de tranquilidade e você ora. Esse ambiente que eu estou é um ambiente de oração. É um ambiente que eu faço os meus devocionais começando o dia e que eu faço os meus devocionais terminando o dia. E hoje eu estou partilhando com você essa reflexão na esperança de que a sua vida seja mudada, que você também tenha o seu quarto de oração, que você também tenha o seu ambiente de oração. E orar é fácil? Não. Pastor, eu não oro porque eu não tenho vontade de orar. Eu sou pastor e eu também, às vezes, não tenho vontade de orar, mas eu sei que eu começo orando mesmo sem vontade, de repente, a vontade chega. Porque Deus está presente quando nós nos ajoelhamos, quando nós colocamos o nosso coração diante dele, talvez não ajoelhado, mas em pé, assentado, deitado. Deus nos ouve, ele está à disposição de cada um de nós. E Jesus ensinou os seus discípulos a orar, assim como João Batista também ensinou os seus discípulos a orar. E eu quero, de maneira respeitosa, mesmo não dizendo que você é o meu discípulo, mas eu quero ensinar você a orar, eu quero motivar você a orar. Eu quero dizer para você que, independente da sua situação, você pode orar. E o seu Pai que está no céu, ele pode te responder. O seu Pai que está no céu, ele deseja ter essa comunicação contigo. E eu finalizo essa reflexão contando para você a história de um homem que me marca, tem um pastor que me marca, evangelista David Wilkerson. Ele nasceu no dia 19 de maio do ano de 1931 em Raymond, Indiana, nos Estados Unidos. Ele faleceu no dia 27 de abril do ano de 2011. David Wilkerson me marca porque é um pastor revolucionário, me marca demais e eu sou um apaixonado pela vida e pela maneira como ele se comportou e o trabalho que ele fez. Conta-se que em certa feita ele estava em casa e ele gostava de assistir muita televisão. Ele gastava muito tempo na frente da televisão. E conta-se que um dia ele estava assistindo um filme e de repente ele escutou uma voz dizendo: "Ah, Wilkerson, se você investisse o tempo que você está investindo na frente dessa televisão, eu mudaria a sua vida." E aí ele pensou ser algo do seu coração como cristão, como um obreiro, mas ele continuou ali na frente da televisão porque julgou que aquela programação era muito interessante. Pouco instante depois é como se ele escutasse novamente aquela voz. Ele teve aquele sentimento que alguém falava com ele e naquele sentimento era como se ele estivesse ouvindo de maneira muito cristalina alguém dizendo a ele: "Ah, Wilkerson, se você investisse o tempo que você está usando na frente dessa televisão, orando, conversando comigo, eu mudaria não apenas a sua vida, mas eu mudaria a vida da cidade onde você está." E ele se incomodou, levantou, olhou a casa para ver se de repente não era sua esposa lhe pregando uma peça, e ele voltou e continuou naquela programação. Pela terceira vez, aquele sentimento e aquela voz calou fundo no seu coração, dizendo: "Ah, Wilkerson, se você investisse esse tempo que está na frente dessa televisão, falando comigo, eu não apenas mudaria a sua vida, da sua cidade, mas eu revolucionaria a América." E aí ele se levantou e fez a seguinte oração: "Se de fato é o Senhor, amanhã pela manhã eu vou vender essa televisão." E ele anunciou que 7h30, ele fez um combinado dizendo que se até 7h30 ele não vendesse a televisão, não era Deus, mas se até 7h30 ele vendesse a televisão, por certo, era Deus o convidando para uma nova ação e uma mudança de vida. E ele assim o fez. No outro dia ele levantou bem cedo, antes das 7 horas da manhã, e ficou atento, próximo do telefone para ver se o telefone tocava. 7 horas nada, 7h10 nada, 7h15 nada, 7h20, 7h25, 7h29, ele praticamente desanimado, de repente o telefone tocou. E era alguém que tinha percebido aquele anúncio e veio comprar a sua televisão. Em síntese, o Wilkerson agora passou a investir o seu tempo em que ele gastava assistindo televisão, agora orando. E ele disse que os primeiros 30 minutos eram um martírio. Conseguir orar 1 hora seguida era um martírio. Conseguir orar 2 horas era um martírio. Pesava, incomodava, não era gratificante.
mas ele foi tomando gosto naquilo, ele foi percebendo que aquilo estava mudando a sua vida, que aquilo estava revolucionando o seu ser. E de repente, assim como ele passava 1, 2, 3 horas na frente da televisão, ele passou a fazer isso conversando com Deus. Eu conto essa breve reflexão para dizer que você também pode revolucionar a sua vida. Eu não sei quais são as suas distrações, mas uma coisa eu sei. Se você começar a usar o tempo investido nessas distrações, que é de rede social, que é de sistema televisivo, que é qualquer outra atividade, ainda que legítima. Pastor Ivonaldo, eu gosto muito de ficar no ócio. Que tal usar um pouco desse ócio para orar? Pastor Ivonaldo, eu gosto muito de ficar na rede social, Facebook, Zap. Esses atrativos, eles me prendem muito e eu já não consigo fazer coisas importantes. Que tal investir esse tempo de oração com Deus? Eu digo para você que nós muitas vezes começamos a orar sem vontade, mas a partir do momento que nós adaptamos a nossa vida para essa nova realidade, muitas coisas importantes vão acontecendo. Nós combinamos aqui na igreja em que eu tenho alguma responsabilidade que o mês de janeiro inteiro nós oraríamos. E nós estamos hoje no dia 23, vencendo mais um dia. Cheguei agora há pouco da igreja e Deus me tocou para partilhar isso com você. Desejo que a sua vida seja revolucionada. Desejo que você comece hoje com 5 minutos, aumentando para 10, para 15, para 20. Invista um tempo de qualidade a sós com o seu Deus. E por certo a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu não sou João Batista, tampouco sou Jesus. Mas olhando para Lucas 11, verso 1, eu entendo que a mais importante missão de um líder hoje é ensinar as pessoas que estão à sua volta a orar. Porque a oração muda vidas. Não apenas a sua, não apenas a da sua família, não apenas o bairro onde você está, mas a oração muda nações. Nações inteiras foram e estão sendo e podem ser revolucionadas a partir da oração. Convido você para uma simples oração. Senhor, eu entro diante da Tua presença, apoiado no sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, e faço isso também com a companhia, meu Deus, do meu irmão, da minha irmã, daquele que nos acompanha. E peço, Senhor, ajuda-nos a revolucionar essa área da nossa vida. Nós não somos bons ainda nessa área, não sabemos se ainda o seremos, mas nós desejamos uma coisa, mudar. Muda a nossa vida, ajuda-nos a administrar o tempo que nós temos. Livra-nos das distrações, Senhor, e ajuda-nos a investir um tempo de qualidade em comunicação contigo. Ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Ensina-nos a orar, assim como Jesus ensinou os seus discípulos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, revolucione o seu ser. Se você sabe de alguém que precisa ouvir essa reflexão, partilhe com ele e com ela. Se você chegou aqui e ouviu essa reflexão e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e Deus te abençoe. Um abraço fraterno.